Na sequência do vídeo anterior que eu estava falando de dependência emocional, vai além essa dependência emocional, porque ela vai entrar no campo da alienação parental. Então, antes de eu dar sequência no assunto, clica ali no maisinho, segue a página para você receber a atualização dos conteúdos e também divulgue e compartilha os temas para que mais e mais pessoas possam ter acesso. Ok? Alienação parental. Então, o narcisista ele faz a dependência emocional, primeiramente com a criança. Na sequência dessa dependência emocional, ele vai trabalhar com a criança a alienação parental, aonde ele é o salvador, ele é a pessoa boa, ele é a pessoa que cuida da criança, ele é a pessoa que se preocupa com a criança, seja ela filha ou seja enteado, enteada, filho, filha, seja filho dele ou seja só filho da vítima, não importa. Mas o narcisista vai criar um time entre ele e a criança e o narcisista vai eleger para a criança, vai fazer com que a criança entenda que inimigo é a vítima, pai e a mãe que estão se relacionando com o narcisista. Acho que vocês estão entendendo, né? Então, a partir desse momento, o narcisista faz com que a criança se una a ele para eleger como inimigo a mãe ou o pai da criança. Então, nesse momento, ele começa. A mãe fala alguma coisa, o narcisista chama, abraça, não se preocupa que eu resolvo. A mãe fala não come doce, o narcisista leva a criança escondido e faz ela comer doce. Já tá aqui, a sua mãe disse que não é para você comer doce, mas eu sei que você pode comer doce, porque eu sim sou alguém que me preocupo com você, eu gosto de você, eu sim que cuido de você e você pode comer doce, assim. Claro que essa questão do doce, você pode transferir para qualquer outra situação. Eu quero ir brincar com tal coisa, a mãe não deixa. O narcisista, quando a mãe não está presente, vai levar a criança para brincar exatamente tal coisa. Eu quero ir comer um lanche, né? Mas a mãe diz, não pode comer um lanche. O narcisista faz com que, quando a vítima não estiver perto, mãe ou pai, não importa, vai levar para comer um lanche. E dentro disso ele vai dizer assim, tá vendo? Sua mãe não gosta de você, seu pai não gosta de você, eles não se preocupam com você, quem cuida de você, quem gosta de você sou eu. Então ele vai complementando lá atrás a dependência emocional com a alienação parental. Aí a criança começa a criar na mente dela que errado é a mãe, certo é o narcisista, errado é o pai, certo é a narcisista, porque ela cuida, e essa narcisista pode ser a mãe da criança, ou pode ser o pai da criança, biológico, mas vem nesse tema, que eu sim que sou a pessoa que cuida de você, e a sua mãe ou seu pai não cuidam de você, só xingam você, só brigam com você, só dizem não para você, mas eu digo sim. Então o narcisista diz sim para tudo que a criança quer e quando a vítima não estiver presente, vai dar aquilo que a criança pediu, porque ele é o bonzinho e a mãe ou o pai da criança, que são as vítimas, são as pessoas ruins. E claro que uma educação normal de uma criança, ela exige que tenha o sim, mas que também tenha o não. Precisa-se ensinar uma criança a ter limites. Até aqui você pode ir, daqui para frente você não pode ir. Quando uma criança não entende a diferença do sim e do não, quando o pai, o narcisista, melhor dizendo, destrói a autoridade da vítima sobre a criança, mãe ou pai, ele está se colocando em primeiro lugar como autoridade na vida da criança. Então, ele autoriza, ele diz que sim, ele diz o que pode, ele que diz o que não pode. A criança já desenvolveu dependência emocional e agora ela está desenvolvendo, junto com o narcisista, um clubinho, vamos dizer assim, mesmo que seja um clubinho de 2, né? Mas se tiver mais filhos, o processo vai ser o mesmo, um clubinho de 3 ou de 4, para eleger o inimigo número 1 da casa, a vítima. Ou seja, mãe ou pai, não importa. Diante dessa realidade, né? Seja enteadas ou seja filhos, né? Enteados ou filhos, o modus operandi é o mesmo. O narcisista vai se colocando como única pessoa que tem direito a opinar na vida da criança. Então, o pai ou a mãe, às vezes vítima, que trabalha fora e que deixa essa criança ali na mercê do narcisista,
porque na sua maioria narcisista fica muito tempo em casa e joga, e é 3 horas da tarde tá em casa, é 4 horas da tarde tá em casa, ele diz que trabalha não sei o que, mas 3 horas da tarde tá em casa, às vezes leva as crianças para a escola de manhã, quando as crianças ficam em casa à tarde, diz, não, eu vim 3 horas para olhar as crianças, para cuidar das crianças, tá? Então muitas vezes esse narcisista vai criar esse cubrinho. E aí o que acontece? As crianças passam a entender que a única pessoa que se preocupa, que cuida, que realmente tem interesse no bem-estar da criança é o narcisista. Então a vítima acaba sendo, como é que vamos dizer assim, perdendo a sua autoridade ou sendo desvalorizada na relação como mãe, como pai, não importa. Ela não tem mais autoridade sobre o filho ou a filha, sobre a criança em si. Quando você vai perceber isso? Quando você fala assim, filho, faz tal coisa, e ele olha para o narcisista e diz, a mãe falou para fazer tal coisa, pode fazer? Pode. Você vai perceber que nesse momento você perdeu a sua autoridade, porque ele precisa da validação do narcisista para poder fazer tal coisa. Minha mãe disse que é para mim pegar lá na geladeira o refrigerante para tomar, posso tomar? Pode. Eu estou citando o exemplo do doce ou do refrigerante, mas você pode falar para qualquer coisa, né? Tipo assim, às vezes a mãe diz assim, vão dormir, que já está cedo. O narcisista, não, deixa eles mais um pouquinho aqui até terminar o filminho. Na sua frente ele está tirando a sua autoridade. Você aceita, né? Porque você quer zelar pelo bom relacionamento. Então tá bom, só termina esse filme. Quer dizer, você voltou atrás. E o que é que a criança percebe? Quem tem autoridade aqui é ele, o narcisista. Então, para quem que a criança, a partir desse momento, começa a usar como referência de sim ou do não, ou de autoridade ou não. Então, aos poucos, a criança para de pedir as coisas para a vítima, pai e mãe, e começa a pedir as coisas para o narcisista. E o narcisista decide quando sim e quando não. Sim, como forma de recompensa. Não, como forma de castigo. Eu falo não, a criança fica chateada, magoada, pede desculpa por algo que às vezes ela nem fez, e aí eu digo sim. Então eu começo a moldar a criança aqui. E, para todos os efeitos, começa a ser dessa forma. Quando o narcisista separa da mãe, da criança, e a criança diz assim, nossa, por que você não está junto? Porque é sua mãe que não quer. Porque eu podia estar morando lá, mas foi sua mãe que me mandou embora, ou foi o seu pai que me mandou embora, porque o seu pai que não me quis mais lá. O narcisista traiu, o narcisista fez um monte de coisa errada, o narcisista estourou com todo o financeiro da casa, mas como ele tem o domínio da dependência emocional e agora da alienação parental, a pessoa que não presta é a mãe, é a vítima, ou o pai, vítima. E quem é o salvador da pátria? O narcisista, mesmo que seja a madrasta ou o padrasto. É ele que resolve, é ele que salva. Mas por que vocês não estão juntos? Porque seu pai não quis, porque sua mãe não quis, foi eles que mandaram embora. Então quem que é a pessoa ruim da relação? O pai ou a mãe que mandou o narcisista embora. Quem que está fazendo você sofrer com a ausência do narcisista? O pai ou a mãe que mandou o narcisista embora. E aí a criança entra em crise, ela não começa mais a raciocinar direito, vai para a escola, começa a ter choro na escola, momentos de ansiedade na escola, professores ligam para a mãe, né, para a vítima, né, o pai ou para a vítima, olha, o seu filho está aqui, está chorando, não sei o quê. E se o narcisista escutar, quem é que vai tomar frente? O narcisista. Mesmo estando separado, ele vai querer ir lá na escola resolver o problema, ele vai querer ir lá na escola falar, meu filho precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. E aí quem é que vai pagar essa conta? Sempre a vítima. E aí dentro disso ele vai querer levar a criança junto no psicólogo para fazer terapia. E o que é que ele vai fazer lá junto com a criança no psicólogo? Plantar para a psicóloga que o problema é a vítima. Não ele. Ele vai chegar com a criança está com dependência emocional, a criança está com alienação parental, e ele vai chegar no psicólogo e vai falar na defesa da criança, que a criança está sofrendo pela ausência dele, porque a mãe botou ele para fora, porque o pai botou ela para fora, porque não é mais a mesma coisa, porque é ele que é o culpado, porque a criança está sofrendo por causa da ausência, porque eu não posso estar junto, porque a outra pessoa não deixa, porque a outra pessoa não me deixa participar da vida da criança. Então, isso é alienação parental. E tem outros níveis da alienação. Estou citando muito por cima, muito superficial, para você entender na prática o que é uma alienação parental do narcisista. Ok?
Veja o vídeo aí, comenta o vídeo, né? E divulga, compartilha. A sua opinião aqui é muito importante.